Olá! Lentes poderosas que vasculham o espaço em busca de respostas sobre a possível existência de vida extraterrestre. O degelo no Ártico, que abre espaço para a exploração de petróleo e põe em risco um dos ecossistemas mais frágeis da Terra. De onde tirar a energia que o mundo precisa cada vez mais? Em tempos de seca, cabe ao homem alterar o clima e provocar chuvas? A era digital vem mudando o acesso à informação e ao conhecimento. Ao mesmo tempo, as guerras cibernéticas travadas com o uso de computadores estão abrindo novos focos de conflito. Estes foram alguns dos temas que abordamos ao longo deste ano. Fique com a gente. Pela primeira vez, uma equipe da televisão brasileira percorreu os locais onde foram instalados supertelescópios, no deserto do Atacama, no Chile. Trata-se de lentes poderosas que permitem uma visão única das estrelas e galáxias. Em reportagem exclusiva, vamos ver de perto o trabalho dos cientistas que vasculham o espaço para investigar a possibilidade de existência de vida em outros planetas. Olhos voltados para o universo. O Very Large Telescope, VLT, é um conjunto de 4 telescópios principais de 8,20 metros de diâmetro e 4 secundários que podem trabalhar separados ou em grupo, formando um único telescópio virtual chamado interferômetro, equivalente a um telescópio de 130 metros de diâmetro. Percorri o interior de um deles. O Pierre, um engenheiro francês que já morou no Brasil e trabalha no observatório, me explica como funciona. A principal parte, na verdade, é o espelho primário. E ele que vai definir a capacidade, vamos dizer, do telescópio. Então, ele vai coletar toda a luz que vem do espaço, vai concentrar essa luz num segundo espelho, que é o espelho secundário que vocês têm aqui. E esse espelho vai recompactar a luz e mandar ela pelo tubo preto que vocês estão vendo aqui, num instrumento que está no foco Cassegrain, que se chama foco Cassegrain. A gente pode ver agora, está abrindo ali a cúpula, o domo começa a abrir, né? Ela está orientada no mesmo sentido que o espelho e se por acaso houvesse cair algo, está protegido. O espelho está protegido por a estrutura mesmo. Isso tem um horário para acontecer todo dia, né? Sim, exatamente o pôr do sol. Dizem que o pôr do sol é um espetáculo à parte em Paraná, por isso saímos da redoma de metal para ver o horizonte. Aqui do lado de fora do VLT a gente tem outra imagem impressionante que explica um pouco por que esse lugar é tão cobiçado pelos astrônomos. Depois daquelas montanhas está o Oceano Pacífico. A temperatura fria da água faz com que as nuvens fiquem por lá e não avancem sobre o continente, garantindo céu limpo 90% do ano. A 2.600 metros de altitude é preciso olhar para baixo para contemplar o pôr do sol. Quando o espetáculo termina, é hora dos astrônomos recomeçarem o trabalho. O Cláudio é um astrônomo brasileiro formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ele é de Natal e faz 10 anos que ele é da equipe fixa de astrônomos aqui do ESO e vai contar um pouquinho o que é essa sala. Esse aqui é o cérebro de um telescópio? Aqui é onde a ação acontece durante a noite e durante o dia. Agora a gente está no meio da noite e você tem do meu lado direito o assistente de telescópio, o operador, é o piloto do telescópio, ele aponta para onde o astrônomo quer ir. E do meu lado aqui esquerdo você tem os astrônomos trabalhando. No fundo você tem o terminal com os instrumentos. E ali é onde realmente ele faz a parte de aquisição, essa é a estrela que eu quero, eu vou colocar essa estrela no meu campo de visão ou dentro do meu espectrógrafo. E essa é basicamente a ação que acontece durante a noite. A partir dos dados levantados aqui, surgiram algumas das principais descobertas recentes da astronomia, como a que prova que o universo está se expandindo mais rápido, o que rendeu o Nobel de Física de 2011 a 3 pesquisadores norte-americanos. O estudo foi feito a partir da observação da luz emitida pela explosão das chamadas supernovas, que, ao contrário do que diz o nome, são as estrelas no fim da vida. O pouso de um robô na superfície de Marte para cumprir missão de 2 anos de pesquisas marcou um dos acontecimentos mais importantes das últimas décadas na conquista do espaço. Foram 9 meses de viagem para percorrer quase 100 milhões de quilômetros. Cientistas da NASA explicam em detalhes como foram os 7 minutos finais do pouso. When people look at it,
it looks crazy. That's a very natural thing. Sometimes when we look at it, it looks crazy. It is the result of reasoned engineering, thought, but it still looks crazy. From the top of the atmosphere down to the surface, it takes us 7 minutes. It takes 14 minutes or so for the signal from the spacecraft to make it to Earth. That's how far Mars is away from us. So when we first get word that we've touched the top of the atmosphere, the vehicle has been alive or dead on the surface for at least 7 minutes. Entry, descent, and landing, also known as EDL, is referred to as the 7 minutes of terror, because we've got literally 7 minutes to get from the top of the atmosphere to the surface of Mars, going from 13,000 miles an hour to 0 in perfect sequence, perfect choreography, perfect timing, and the computer has to do it all by itself with no help from the ground. If any one thing doesn't work just right, it's game over. We slam into the atmosphere and develop so much aerodynamic drag. Our heat shield, it heats up and it glows like the surface of the sun. 1,600 degrees. During entry, the vehicle is not only slowing down violently through the atmosphere, but also we are guiding it like an airplane to be able to land in a very narrow, constrained space. This is one of the biggest challenges that we're facing, and one that we had never attempted on Mars. Mars is actually really hard to slow down because it has just enough atmosphere that you have to deal with it. Otherwise, it will destroy your spacecraft. On the other hand, it doesn't have enough atmosphere to finish the job. We're still going about 1,000 miles an hour. So at that point, we use a parachute. The parachute is the largest and strongest supersonic parachute that we've ever built to date. It has to be able to withstand 65,000 pounds of force, even though the parachute itself only weighs about 100 pounds. This big, huge parachute that we've got, it will only slow us down to about 200 miles an hour. And that's not slow enough to land. So we have no choice, but we've got to cut it off and then come down in rockets. Once we turn those rocket motors on, if we don't do something, we're just going to smack right back into the parachute. So the first thing we do is make this really radical divert maneuver. We fly off to the side. Diverting away from the parachute, killing our horizontal velocity and our vertical velocity, getting the rover moving straight up and down so it can look at the surface with its radar and see where we're going to land. And we head straight down to the bottom of a crater, right beside a 6-kilometer high mountain. 20 meters above the surface, we have to lower the rover below us on a tether that's 21 feet long, and then gently deposit it on its wings, on the surface. As the rover touches down and is now on the ground, the descent stage is in a collision course with the rover. We must cut the bridle immediately and fly the descent stage to a safe distance from the rover. O futuro aponta para a importância das fontes alternativas de energia diante dos problemas causados para o meio ambiente pelos combustíveis fósseis, como o petróleo e gás. A energia eólica é um setor com enorme potencial no Brasil e o Ceará é o estado pioneiro na instalação de parques para exploração da energia dos ventos. A cena é típica do litoral nordestino. Muito sol, mar verdinho e praias que parecem não ter fim. O turista aproveita. Olha, demais. Isso aqui é pureza, um ar puro desse. A gente está longe das capitais, longe de poluição e uma sensação maravilhosa, né? Calor, mas com um ventinho gostoso. Maravilha. Mas tantos atrativos não trazem só gente interessada em se divertir, conhecer dunas e descansar.
O vento está mudando a paisagem na capital brasileira da energia limpa. O Ceará é hoje o segundo estado que mais produz energia eólica no país, atrás apenas do Rio Grande do Norte. São 17 parques como esse em operação, com um potencial de 520 megawatts. É o suficiente para abastecer 20% da demanda de todo o estado. O sol já foi o maior inimigo do nordestino. A seca faz parte do imaginário nacional. Costumo dizer para os estudantes que durante toda a minha vida eu ouvi falar que a causa, digamos assim, da desgraça do Ceará é o sol, né? E hoje a gente vê os especialistas do mundo colocando que o futuro vai ser a base da energia solar, ou seja, os locais que têm mais condição de sol e de vento, eles vão ser, como eu costumo dizer, a Arábia Saudita do século XXI. O mesmo vento que empurra o kitesurf deixa o mar agitado e também provoca mudanças no jeito de pensar a geração de energia no Brasil. O aquecimento global, que vem provocando uma redução recorde na camada de gelo do Ártico, expõe um tesouro à espera de exploração. As reservas de petróleo e gás do Polo Norte. Todas as gigantes do setor petrolífero já estão lá, mas os ambientalistas se preocupam com o futuro de um dos ecossistemas mais vulneráveis do planeta. Debaixo das geleiras do Ártico existe um tesouro avaliado em 9 bilhões de toneladas de petróleo, além de enormes reservas de gás. Isso significa 25% das reservas globais a serem exploradas. O Ártico se espalha por mais de 6 milhões de quilômetros quadrados, cercados pelo Canadá, Estados Unidos, Noruega, Groenlândia e Rússia. Durante décadas, o custo e as dificuldades impediram a exploração desses recursos. Mas o aquecimento global, que desfaz as camadas de gelo, facilitou o acesso a essas reservas. Desde a década de 50, a camada de gelo no Ártico já se reduziu à metade, passando de 4 para 2 metros em média. O degelo abriu a passagem noroeste entre Atlântico e Pacífico, reduzindo em 1/3 o tempo de viagem entre Europa e Ásia. Até 2035, essa passagem estará aberta à navegação durante 6 meses no ano. Isso provocou uma corrida entre as companhias petrolíferas, que pretendem transformar todo aquele petróleo e gás em bilhões de dólares. Com os preços e a demanda em alta no mercado internacional, diversos projetos estão em andamento, atraindo para a região praticamente todas as gigantes do setor. Longe dos olhos da maioria das pessoas, uma devastação em grande escala acontece nos oceanos. A perda da biodiversidade marinha prossegue em escala sem precedentes. Mais de 400 espécies de peixes estão sob alto risco. Mais de 1.000 correm algum tipo de perigo e 60 estão à beira da extinção. O relatório da União Internacional para a Conservação da Natureza é o mais abrangente documento sobre o assunto já divulgado até hoje. A conclusão principal é de que a pesca em escala industrial, um setor que fatura 100 bilhões de dólares ao ano, tem impacto devastador sobre a vida nos oceanos. Outro relatório, esse da FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, alerta que frotas cada vez mais modernas e com maior capacidade de captura e armazenamento estão simplesmente dizimando a fauna marinha. Os técnicos da FAO esclarecem que esse alerta pode parecer exagerado, mas lembram que vem dizendo o mesmo há muito tempo e ninguém presta atenção. Resumindo, eles dizem, um grande número de países com frotas modernas capturam quantidades cada vez maiores e ainda descartam os peixes pequenos sem valor de mercado. O professor do Departamento de Física da USP, Paulo Artacho, alerta ainda que a pesca não é a única ameaça para a vida marinha. Com o aumento da concentração de dióxido de carbono na atmosfera, os oceanos estão ficando mais ácidos. A acidificação dos oceanos aumentou 30% ao longo dos últimos 100 anos e está aumentando rapidamente. Isso altera toda a cadeia de fitoplânctons, isso altera toda a cadeia alimentar e isto
faz com que a quantidade de oxigênio dissolvido na água dos oceanos esteja diminuindo. Então, diminuindo a probabilidade de sobrevida de várias espécies mais sensíveis nos oceanos. A temperatura dos oceanos nos últimos 150 anos aumentou cerca de 0,7 graus centígrados. Então, além de eles estarem ficando mais ácidos, eles também estão aumentando de temperatura. Isso afeta particularmente os corais, por exemplo. Isso afeta os micro-organismos críticos na cadeia alimentar, e isso afeta as espécies que são mais dependentes da quantidade de oxigênio dissolvido nos oceanos. Então isso tem um impacto enorme sobre toda a vida oceânica e, obviamente, como o oceano está integrado no sistema climático terrestre, o papel dos oceanos no clima terrestre é criticamente importante. E isso é um processo que nós temos que estancar, isso é um processo que nós temos que regular, se nós desejarmos que as próximas gerações possam, por exemplo, ter nos oceanos um parceiro para a sobrevivência da espécie humana. No próximo bloco, a era digital cria novas formas de transmissão do conhecimento. E mais, em tempos de seca, o homem entra em cena para provocar chuvas artificiais. A gente volta já. Mais de 500 anos após a revolução promovida por Gutenberg, o homem presencia outra grande mudança na transmissão do conhecimento. Primeiro foi a passagem da escrita manual para a impressa. Hoje, acompanhamos a entrada no mundo digital. The book business hasn't changed very much in the past 500 years. Foram 5 séculos sob o mesmo sistema até que os livros começaram a migrar para o formato digital há cerca de 10 anos. Agora, os autores, leitores e empresas do setor, incluindo editoras e livrarias, precisam se adaptar às mudanças. Hoje, as pessoas já não precisam ir às livrarias para ter acesso ao livro que desejam ler. Podem comprá-lo pela internet ou tomar emprestado em bibliotecas. E a leitura poderá começar em casa, continuar no transporte para o trabalho e prosseguir à noite. Tudo isso em diferentes formatos digitais. Este acesso facilitado não se restringe a um único livro, mas a quantos o leitor se interessar e nos mais diversos meios de acesso, para leitura no parque, ao longo das tarefas do dia a dia, no metrô, ônibus ou trem, em qualquer lugar e a qualquer hora. A questão é como processar tanta informação. A nova geração, ela vive as redes sociais e a digitalização em grande escala. E esta nova geração, ao contrário da minha, que usava mais a voz como forma de comunicação, ela passou a usar a escrita, o teclado. Ou seja, hoje um menino ou uma menina, ele voltou a escrever. A escola não pode perder isso de vista. Você pode até dizer assim, mas eles escrevem errado, porque ele escreve VC em vez de você. Mas lembremos, a existência do padrão culto de linguagem não anula o surgimento de novas coisas dentro do idioma. E tá ok, ele escreve VC, mas há 300 anos, eu, Cortella, escreveria vossa mercê. Há 200 anos, eu escreveria vós mercê. Há 100 anos, eu escreveria você. O mineiro costuma dizer C. E ele escreve VC, ok, nós podemos ter uma alteração mais adiante da incorporação. Mas eles voltaram a escrever. Porque eles escrevem no Twitter, no Facebook, eles escrevem no Orkut. Mais de 100 projetos para mudar o clima e provocar chuvas estão em andamento em 37 países. A China é o que mais investe nesse setor. Mas o Brasil é um dos pioneiros e tem um brasileiro que garante. Ele faz chover. O nome dele é Takeshi Mai. Há uma década ele inventou um método para semear nuvens. Hoje, aos 82 anos, responde convicto. Nós estamos fazendo isso já em várias regiões do Brasil, E é possível, sem dúvida. Hoje a filha administra a empresa que faz chover usando apenas água potável. Ela explica a técnica que o pai inventou. Na verdade, a gente semeia uma nuvem com água potável, que são gotículas de água de tamanho controlado, maiores que o campo populacional de gotículas que existem nessa nuvem. Então, por um processo de colisão e coalescência, essa gotícula vai colidindo e coalescendo, vai crescendo, pega a corrente ascendente de ar quente e vai crescendo, mas quando ela fica grande, pela gravidade, ela começa a cair. O nosso avião, ele sai carregando 300 litros de água potável,
Mas o que a gente faz é induzir uma nuvem que já é um campo populacional gigante de água a precipitar, né? Então, a nossa água é uma água de start de um processo. O que vai chover é aquele potencial de umidade que aquela nuvem tem. Para que tudo funcione, é preciso um mínimo de nebulosidade. Então, eles se transformaram em caçadores de nuvens, com informações que vêm do radar e do monitoramento visual. A gente cruza essas informações e quando a gente percebe que há uma nuvem em potencial se dirigindo para a nossa região alvo, nós disparamos a operação. A equipe sai e começa a fazer o trabalho de entrar na nuvem, semear com água potável, retornar para ela, até que essa nuvem comece a apresentar um crescimento vertical, sature e chova aonde a gente quer mais ou menos que ela chova, né? Uma das primeiras parceiras foi a Sabesp, responsável pelo abastecimento da Grande São Paulo. A gente hoje já está no 7º contrato de produção de chuvas para a companhia, né? Então, a gente atua no sistema Cantareira, que é um sistema que tem 300 mil hectares, e no sistema Alto Tietê, que tem 250 mil hectares. E os dois são responsáveis por abastecer água para 20 milhões de habitantes da região metropolitana de São Paulo. A gente fica um ano trabalhando tudo quanto é oportunidade de nuvem, boa de nuvem, que se direcione para o manancial, para os dois, a gente dispara a operação e faz com que essa chuva caia nessa grande bacia coletora, né? O estado de Rondônia representa um polo de desenvolvimento do noroeste do país e atrai brasileiros de todos os cantos que apostam em projetos de mineração e agropecuária, entre outros. 2012 marca os 100 anos de inauguração da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. Desativada pelo governo militar nos anos 70, a estrada vai ter um pequeno trecho recuperado. Um estado formado por gente de várias partes do Brasil. Eu vim de Manaus. Eu vim de Bauru, de São Paulo. Espírito Santo. Rondônia, no norte do país, tem hoje mais de 1.300.000 habitantes. Deixou de ser território em 1981. É um dos mais novos estados brasileiros. Para contar um dos capítulos mais marcantes na história de Rondônia, temos que voltar ao início do século XX. E a nossa viagem ao passado começa a bordo deste trem pela Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. O apito anunciando o começo das operações foi ouvido há 100 anos. Mas o sonho de ter uma linha férrea ligando a atual Porto Velho à cidade de Guajará-Mirim, na divisa com a Bolívia, era mais antigo. Os bolivianos precisavam escoar a produção da borracha com destino ao mercado externo. No século XIX, na Guerra do Pacífico por territórios, a Bolívia se uniu ao Peru numa aliança militar contra o Chile, mas os dois países saíram perdedores. O Chile tomou da Bolívia a saída soberana para o mar, aumentou assim o interesse boliviano pelo acesso ao Atlântico por meio dos rios brasileiros. As dificuldades naturais das cachoeiras do Rio Madeira tornavam impossível a navegação até o Atlântico. A Bolívia só enxergava uma saída: a construção de uma ferrovia. No acordo, o país vizinho cedia ao território brasileiro a área que hoje corresponde ao Acre em troca da ferrovia. O americano Percival Farquhar tomou a frente do empreendimento e, em 1912, finalizou a Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. Que o seu principal empecilho não era só a distância, não era só isolamento. O principal empecilho era você fazer o enfrentamento das dificuldades. A doença foi uma dificuldade. E para cá, só para você ter uma ideia, foi contratado o maior sanitarista, de todos os tempos, Oswaldo Cruz, para resolver os problemas sanitários. Em 1966, depois de 54 anos de atividades e acumulando prejuízos, o governo militar Castelo Branco decidiu encerrar as atividades da ferrovia. Em 1972, a locomotiva 18 foi a última a percorrer os mais de 300 quilômetros. Se as máquinas não existem mais, sobraram os homens, ex-trabalhadores da ferrovia, como Manuel, que depois de 20 anos presenciou a desativação da Estrada de Ferro. Da janela da locomotiva, ele viu parte da vida passar. Madeira-Mamoré, para mim, é uma lembrança de um passado que eu passei a minha mocidade aqui, Comecei com 17 anos, Há 40 anos, os trens deixaram de circular entre as cidades de Porto Velho e Guajará-Mirim.
Hoje, as locomotivas viraram cenários para fotos e ficam no imaginário de quem ainda não teve a oportunidade de passear pela estrada de ferro Madeira-Mamoré. Isso aqui vai ser assim, uma imagem para o futuro, né? Porque ninguém conheceu isso aqui funcionando. Inclusive, eu mesmo não conheci. Eu gostaria de conhecer, né, funcionando. É que voltasse a funcionar, né? Daqui a pouco, a guerra cibernética, que usa os computadores como armas, abre novas frentes de conflito. A gente volta já. A guerra cibernética já se tornou uma ameaça real para os países da Europa Ocidental e Estados Unidos. Vamos acompanhar um exercício militar no qual as armas são mouses e teclados. Sir, there's something really strange going on. You have to take a look at this. Yeah, okay. Sir, 10 minutes ago I noticed a worm moving through our network, hundreds and hundreds of machines using an MSRPC exploit with multiple evasion techniques. Antivirus does not detect this, but luckily we do. Which site is that? This is Site 1. Chris, what do you think? I think we need to respond immediately. Okay. Jax, declare this as an incident. Chris, let's get the management team together as soon as we can. Lutando contra o inimigo invisível. O Centro de Controle de Incidentes em Computadores da OTAN, em Bruxelas, coordena a luta contra os crimes cibernéticos, que tem como alvo as atividades da organização. Ali são detectados 4 ou 5 tentativas de invasão de sistemas militares por dia. A cada tentativa é preciso reagir em segundos. NATO's Computer Incident Response Capability provides cyber defense services for all NATO sites, whether they're static headquarters or deployed in our operations or exercises. And we do this by trying, wherever possible, to prevent incidents and attacks from happening. But where we can't prevent them, we need the ability to be able to detect them and respond quickly to them. And when those attacks are successful, which unfortunately sometimes they are, we need to be able to recover the systems so that we can get back to our normal operations as soon as possible. Os cyberataques estão aumentando em quantidade e escala. De pessoas em busca de notoriedade a gangues que tentam interromper serviços essenciais. Em segundos, computadores de vários países podem ser atacados. Países da Europa e instituições também têm sido alvo. As prioridades da NATO hoje são ajudar os aliados a prevenir ataques, fornecer serviços de educação e treinamento e oferecer ajuda em situações de crise. Esses foram alguns dos melhores momentos do programa neste ano. Matéria de Capa fica por aqui. Voltamos no próximo domingo, às 7 da noite. Uma boa noite a todos e até lá.